Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero compartilhar com vocês o tema A Arte de Não Viver em Vão. Mas se você chegou até aqui e ainda não é inscrito neste canal, por gentileza se inscreva, deixe o seu comentário, clique em gostei, ative também o sininho de notificação para ser notificado assim que postarmos o próximo vídeo. Desde já, muito obrigado. A Arte de Não Viver em Vão. Ruth, capítulo de número 4, versículos do 1 ao 10, nós lemos assim. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali. E eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando. E disse-lhe, ó fulano, vem cá, assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse, assentai-vos aqui. E assentaram-se. Então disse ao remidor, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, está vendendo. E eu resolvi informar-te disso e dizer-te, compra-a diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo. Se a hás de redimir, redime-a. E se não a houveres de redimir, declara-mo, para que o saiba, pois outro não há senão tu que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele, eu a redimirei. Disse, porém, Boaz, no dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também a comprarás da mão de Ruth, a Moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Então disse o remidor, para mim não a poderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não a poderei redimir. Havia, pois, já de muito tempo, este costume em Israel, quanto à remissão e permuta para confirmar todo o negócio. O homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz, toma-a para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom da mão de Noemi, de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. Os números da pandemia no Brasil são assustadores. Passando, contudo, pela casa dos 520 mil mortos pelo coronavírus, segundo dados oficiais do Ministério da Saúde. Desde a primeira morte, em 17 de março de 2020, os brasileiros se acostumaram a ver crescer a contagem de óbitos ao ritmo de boletins diários, em uma progressão geométrica cuja frieza esvazia a dimensão humana e banaliza as consequências da maior catástrofe sanitária do século. Quando o país ultrapassou a marca trágica dos 10 mil mortos, o jornal O Globo prestou uma homenagem às trajetórias por trás dos números. Por meio de um memorial virtual dedicado às vítimas, o site repersonificou as estatísticas a partir de breves relatos de amigos e familiares. Uma rede de jornalistas voluntários ajudou a recuperar a singularidade dessas histórias. Quando deixamos de ver os números e descobrimos as histórias, o que sentimos é diferente, porque por trás desses números há mulheres que perderam o marido, há maridos que perderam a esposa, há filhos que perderam seus pais, há pais que perderam os seus filhos, há famílias inteiras dizimadas por essa pandemia de catástrofe mundial. Por trás de cada um desses números, há sim projetos de vidas, sonhos abortados, vidas ceifadas prematuramente.
Cada número tem a sua própria história, o seu próprio legado. Deus até agora nos poupou, mas poderia sim ser eu ou você. Que história de vida deixaríamos? Qual legado deixaríamos para as próximas gerações? Aprenderemos melhor sobre isso analisando a história de Ruth e de um homem chamado Boaz. Na história entre Ruth e Boaz, veremos 4 diferentes costumes existentes em Israel. Estamos falando de uma cultura de mais de 5.000 anos atrás. Vejam 4 costumes da cultura em Israel. Em primeiro lugar, naquela época, os juízes e os desembargadores não tinham sua sede em um prédio, mas no portão da cidade. Lá julgavam-se as causas. A Bíblia relata a história de Ló, que era uma espécie de autoridade, de prefeito, na cidade de Sodoma e Gomorra e que se assentava à porta da cidade. Segundo o costume, todas as questões que eram julgadas em Israel tinham um júri de 10 homens. Capítulo 4, versículo de número 2. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Em terceiro lugar, o outro costume é de remir. Se um homem, ao morrer, deixasse uma viúva endividada ou em situação difícil, com terrenos enrolados, hipotecas a serem saldadas, estas seriam saldadas pelo parente mais próximo, o remidor. A ele caberia desembaraçar as questões legais e sustentar a viúva. Era uma espécie de assistência previdenciária pós-morte familiar. Porém, com um detalhe: se a viúva não tivesse filhos, o remidor se obrigava a gerar um filho com ela, e o menino que nascesse não seria considerado filho do remidor, e sim do morto, para que a família não ficasse sem descendência. Não podia haver casa estéril em Israel. Todos deveriam gerar filhos, e esse era um plano messiânico, para que nunca nenhuma família de Israel ficasse sem homens, para que o processo da vinda do Messias não fosse abortado. E em quarto lugar, na transação do remidor, dava-se o sapato para o outro, ao invés de assinar um documento ou apertar a mão. Hoje, o nosso aperto de mão significa negócio fechado. Com essas 4 verdades em vista, começaremos a entender o amor de Boaz para com essa mulher de nome Ruth. Observe que o verdadeiro amor, o amor de Boaz, se concretizou com gestos na mesma profundidade que é proclamado com os lábios. Ruth, capítulo de número 3, versículo de número 18, nós lemos assim: então disse ela: espera, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Neste versículo, nós temos o primeiro princípio sobre o verdadeiro amor. Em primeiro lugar, o verdadeiro amor se concretiza com gestos com a mesma profundidade que é proclamado com os lábios. Qual é a ação de Boaz? Se dirigiu à porta da cidade para esperar que o remidor passasse e concretizar suas palavras através de gestos e atitudes concretas. As palavras saem fáceis dos nossos lábios. As juras de amor são levianas, mas os gestos significativos. Para o rapaz dizer no ouvido da mocinha, eu te amo, é tão fácil. O difícil é concretizar isso com gestos, ações e atitudes. Era tão fácil Boaz dizer para Ruth que resolveria os seus problemas. Difícil mesmo é acordar cedo e ir para a porta da cidade, esperar o remidor passar para resolver a questão. Como você ama? De palavras? No seu casamento, para com seus filhos, os seus vizinhos, os seus parentes, nos seus relacionamentos interpessoais, como você demonstra amor. Em segundo lugar, o verdadeiro amor busca legitimar-se sem relutância. Boaz
sabe que vai amar Ruth, e para que o seu amor seja legítimo, ele manda chamar 10 anciãos para testemunhar o seu ato. O verdadeiro amor não se dá por conspiração, ele legitima. O verdadeiro amor não acontece com mentira e com obscuridão. O amor precisa de luz, de verdade e de testemunhas. O amor sem compromisso é apenas uma paixão. Deixe-me ensinar um princípio a você que está assistindo este vídeo e ainda não se casou, mas pretende se casar um dia. Nunca diga a uma pessoa "eu te amo" se não estiver disposto a dizer no próximo fôlego "eu quero me casar com você", porque senão a palavra fica barata e os sentimentos ocos. A pessoa vai ficar se perguntando: quantas pessoas já ouviram essa bobagem? Do mesmo modo, nunca diga a Deus "eu te amo" se não estiver disposto a dizer no próximo fôlego "e estou disposto a assumir um compromisso com o Senhor". Sai tão facilmente dos lábios das pessoas que creem em Deus e o ama, mas ele nunca pode contar com elas para nada em hora nenhuma. Alguns dão para Deus somente o refúgio do seu tempo, o resto de tudo. Muitos dizem que amam a Deus, mas não têm compromisso com Ele. Não tem um dia ou hora para buscar a sua presença. Quem não consegue firmar um compromisso com Deus, não pode dizer que o ama. Amar é firmar uma aliança, é estabelecer vínculo. Não diga que é cristão, nem que ama a Cristo, se você não tem o mínimo de compromisso com Cristo e com a sua causa. Dizem que Alexandre o Grande, imperador da Macedônia, conquistador do mundo, certa vez estava numa parada militar em que eles iriam executar os soldados que se acovardaram numa batalha e colocaram todos os soldados em fila. Alexandre se dirigiu a cada soldado da fila, perguntando o nome de cada um. Em determinado momento, parou diante de um soldado e perguntou: "Qual é o seu nome?" O soldado respondeu: "Alexandre." Alexandre o Grande olhou nos olhos do rapaz e disse: "Rapaz, mude de vida, ou então mude de nome, porque você é meu xará." Não diga que é cristão se você não consegue articular um mínimo de compromisso com Cristo. Em terceiro lugar, o verdadeiro amor descarta os riscos e paga qualquer preço. Ruth, capítulo de número 4, versículos 3 ao 6, nós lemos assim: "Então disse ao remidor: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, está vendendo. E eu resolvi informar-te disso e dizer-te: compra-a diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo. Se hás de redimir, redime-a. E se não a houveres de redimir, declara-mo, para que eu saiba. Pois outro não há, senão tu, que a redima, e eu depois de ti." Então disse ele: "Eu a redimirei." Disse, porém, Boaz: "No dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também a comprarás da mão de Ruth, a moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança." Então disse o remidor: "Para mim não a poderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não a poderei redimir." Quando o remidor viu que, além das dívidas que tinha que pagar, tinha que levar Ruth consigo, recusou-se. Ele estava disposto a ir até certo ponto, mas não tudo, porque lhe faltava o ingrediente principal, o amor. Boaz nos ensina a lição de que o verdadeiro amor não calcula riscos, não teme os desdobramentos. O verdadeiro amor é o que se lança sem nenhum tipo de restrição. O verdadeiro amor paga qualquer preço. O reino de Deus implica precisamente nisso. Um chamado a que você se entregue a Deus sem imaginar, sem calcular os custos, entregando sua vida a Deus sem reservas. Em quarto lugar, o verdadeiro amor não teme se assumir. Ruth, capítulo de número 4, versículo de número 9, diz assim:
Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilion e de Malom, da mão de Noemi. Ser moabita era uma vergonha em Israel. Os moabitas eram muito discriminados. Mesmo assim, Boaz afirma que vai assumir compromisso com uma moabita sem medo de assumi-la. A grande pergunta hoje é: como passar pela vida de sorte que valha a pena? No versículo de número 22 do capítulo 4, vemos que Boaz é da linhagem de Davi, a mesma linhagem do Messias. A história de Ruth foi escrita 120 anos depois da sua existência. Se alguém escrevesse a história da sua vida 120 anos depois da sua existência, o que diriam de você? Daqui a alguns anos, alguém pode querer contar a sua história. O que diriam de você? Eu ouço a história de tantas pessoas que passaram por nossas vidas. Histórias lindas e histórias tristes também. O que dirão de você? Que a sua passagem por aqui valeu a pena ou que foi um desastre? Quero lhes dar 10 conselhos de como viver bem, para que daqui a alguns anos, quando alguém falar de você, contar sua história, possa contar de maneira tal que tenham orgulho de falar. Em primeiro lugar, a sua vida só valerá a pena se você tiver um propósito. Ruth, capítulo de número 4, versículo de número 13, diz assim: assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber, e deu à luz um filho. Boaz deu um propósito à sua existência. Boaz trabalhava, ganhava dinheiro, vivia bem, mas não tinha um propósito. Não viva para trabalhar e não trabalhe para viver. Dê um propósito à sua existência. Faça com que sua vida tenha um ideal pelo qual lutar, trabalhar e pelo qual você se dê. Em segundo lugar, sua vida só terá valido a pena se ela não foi dedicada a buscar coisas extraordinárias, mas em fazer o simples extraordinariamente bem, porque o comum nas mãos de Deus é excepcional. O que foi que ele fez para dar sentido à sua vida? Casou-se com uma mulher, algo simples, comum, mas feito de uma maneira excepcional. Quando se busca somente o extraordinário, joga-se fora os momentos simples do dia a dia. Quantos buscam os momentos grandes da vida e passam por cima do simples, como abraçar um amigo e dizer: eu estou aqui, pode contar comigo. Em terceiro lugar, a sua vida só terá valido a pena ser vivida se a maior herança que você deixar for a doçura. Versículo de número 13. Então Boaz a conheceu, o mesmo que, então Boaz a amou. A vida só valerá a pena ser vivida se a maior herança que deixamos for a doçura, bondade e benignidade. A maior herança que você pode deixar para os seus filhos não é dinheiro, não é fama, não é sucesso e muito menos poder. A maior herança que você pode deixar é uma memória doce. Quem deixa uma memória doce não viveu em vão. Não corra atrás do dinheiro e da fama e nem do poder, porque um dia você se encontrará com o Todo-Poderoso, aquele Todo-Poderoso que não valoriza nem o dinheiro, nem o sucesso e nem o poder. E naquele dia em que você se encontrar com ele, descobrirá o quão pobre foi a sua existência se você tiver gastado a sua vida correndo atrás dessas coisas. Creio que o maior legado de Jesus para nós não foram os milagres que ele operou, nem as palavras lindas que ele pronunciou no Sermão do Monte. Aquilo que mais me apaixona em Cristo é a doçura do Mestre. Quando ele vai entrando na cidade de Naim, e de lá está saindo uma viúva que vai enterrar o seu único filho. Ele, com ternura e com doçura, olha para ela e diz: mulher,
não chores mais. Quando alguém se lembra de você, lembra do quê? De uma pessoa amarga e triste? Desesperada? Qual é a herança que você vai deixar? Que seja uma lembrança meiga, a maneira como você afaga, como abraça, como diz palavras de carinho, como cumprimenta, como sorri, o brilho dos seus olhos, que seja isso a sua maior herança. Em quarto lugar, que a maior herança que você possa deixar, além da doçura, seja a bondade. No versículo 14 do capítulo 4 de Ruth, qual foi a herança de Boaz? Que ele amou Ruth? Mais do que isso, a herança de Boaz é que ele foi um homem bom. A maior herança que deixamos para os nossos filhos é a memória de uma pessoa boa. Em quinto lugar, a sua vida não terá sido em vão se sua reputação for espelho do seu caráter. Reputação é o que eu transpareço para os outros. Caráter é aquilo que eu transpareço para Deus. Vejam que isso está demonstrado no versículo 14, na parte B. E seja o seu nome afamado em Israel. Que a nossa reputação seja espelho do nosso caráter. Reputação é o que os homens veem. Caráter é o que Deus vê. Que a sua reputação seja como a de Boaz, que transparecia para os outros exatamente o que era para Deus. A vida que você viver não será em vão se sua reputação for espelho do seu caráter. Em sexto lugar, sua vida não terá sido em vão se você souber o valor da fé e da serenidade. Ruth, capítulo de número 4, versículo de número 15, diz assim: Ele te será por restaurador da alma e nutrirá a tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Eis aqui o segredo que Noemi e Ruth aprenderam, o de viverem uma vida serena, tranquila, confiante em Deus. Sabem o que é serenidade? Serenidade é falar quando outros estão gritando, calar quando todos estão falando, dormir tranquilo quando todos estão em pânico, trabalhar quando outros não fazem nada, descansar quando outros estão desesperados. Serenidade é orar quando outros duvidam, pensar quando outros agem impulsivamente. Serenidade é enfrentar a tribulação sem jamais perder a compostura, ter paz mesmo nas maiores tempestades, porque os serenos sabem que Deus reina e que governa sobre os destinos da humanidade. Ruth nos ensina esse princípio quando ela e Noemi chegam à seguinte conclusão: o restaurador da nossa vida é o próprio Deus. É Ele quem governa sobre o destino da minha vida. Quem sabe viver debaixo da onipotência de Deus e da sua soberania não entra em pânico, porque no céu não há pânico. Do trono de Deus sai um rio de águas cristalinas. Salmo 46 diz assim: os montes estão se jogando nos mares, as águas estão rugindo, a terra está se abalando pela braveza das dificuldades e dos problemas. E conclui dizendo: mas há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio delas. Em sétimo lugar, sua vida não será em vão se você aprender que nenhum sucesso é final e nenhuma derrota é fatal. Ruth, capítulo de número 4, versículo de número 15, ele te será por restaurador da alma e nutrirá a tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Não basta o que foi feito até agora. No amanhã precisarei dessa mesma certeza. Você deve aprender que nenhum sucesso é final e nenhuma derrota é fatal. Ninguém chega ao sucesso e descansa, e ninguém é derrotado e se acaba, porque nenhum sucesso é final e nenhuma derrota é fatal. Não, o futuro ainda reserva surpresas.
Noemi e Ruth aprenderam essa verdade. Quem já teve muito dinheiro e perdeu, sabe do que eu estou falando. Quem já teve um casamento que se acabou e quem já esteve no cemitério sepultando prematuramente alguém querido, sabe o que eu estou falando. Não se deixe embriagar pelo sucesso, mas também não se deixe derrotar pelo fracasso, porque Deus é quem está dirigindo o seu viver. Em oitavo lugar, aprendemos que a maior riqueza que adquirimos e deixamos como herança são os amigos. A sua vida não será em vão se a maior riqueza que você deixar for os amigos e os relacionamentos que você estabeleceu. Veja que no versículo 15, na parte B, aqui no capítulo 4 de Ruth, e ela te é melhor do que 7 filhos. Essa é a maior riqueza. Tu tens a nora que te ama. A maior riqueza que deixamos são as pessoas, os amigos e os nossos relacionamentos. Alguém que nos ama. A maior riqueza de Noemi foi o abraço de Ruth, o carinho de alguém perto dela. Não se mede a riqueza pelo que se tem no banco. Riqueza se mede pelos amigos, pelos filhos que nos amam. Foi por isso que as mulheres disseram para Noemi: a tua nora te ama, e essa é a sua maior riqueza. Antes de conhecermos a Cristo, amamos as coisas e usamos as pessoas. Depois que conhecemos a Jesus, precisamos amar as pessoas e usar as coisas. Em nono lugar, a sua vida não terá sido em vão se quanto mais distante as pessoas estiverem de você no tempo e no espaço, mais elas lhe admirarem. No versículo de número 22, terminamos o livro de Ruth com essas palavras. Passaram-se as gerações. Ruth gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Ruth e Boaz são bisavós do rei Davi, um rei segundo o coração de Deus. Jesus era da linhagem de Davi, da casa, da família de Davi. Vejam que coisa interessante. Passaram-se os anos, mas uma vida valeu a pena ser vivida. Se quanto mais longe você estiver de uma pessoa, no tempo e no espaço, ela o reverenciar e admirar, valeu a pena a sua vida. Passaram-se as gerações, e quando Samuel refletiu sobre a vida de Ruth e Noemi, ele disse: que coisa fantástica foi a vida dessa família. Então vejam bem, o importante não é o que dizem de você na próxima semana que a pessoa não te vê mais. O importante é o que dirão de você daqui a 20 ou 30 anos. O tempo revela a sua reputação. Em 10º lugar, a sua vida valerá a pena ser vivida com a eternidade em perspectiva. E eu termino com a palavra Davi, a última palavra do livro de Ruth. Sabem por que Ruth, Noemi e Boaz não viveram em vão? Porque fizeram parte de uma estratégia divina. Tinham a eternidade em perspectiva. Foi traçado o romance de Ruth com Boaz, que gerou Obed, que por sua vez gerou Davi, cujo filho seria o tabernáculo de Deus entre os homens, porque Jesus era da casa de Davi. Às vezes, me surpreendo pensando, eu sou parte de qual estratégia divina? Eu sou parte de qual esquema de Deus? Sei que sou parte de um esquema, mas de qual? Só a eternidade me revelará isso. E por isso, a nossa luta com as pessoas que se rendem a Jesus para fazerem a coisa certa, porque você faz parte de um esquema de Deus e uma ação ou atitude errada pode colocar tudo a perder. Um dia, Deus vai nos pegar pelo braço e dizer: vem cá, agora eu vou te mostrar. Tudo fazia parte de um esquema e você não sabia. A vida só tem sentido quando retiramos nossa atenção dos problemas e das dificuldades do dia a dia e olhamos para o alto, com a eternidade em vista. Retire os seus olhos das circunstâncias pequenas
e coloque-os no quadro maior, porque aqui você é parte de um grande plano de Deus. Viva com essa perspectiva em mente. Deus tem alguma coisa fantástica para a minha vida. Você não consegue discernir agora, mas vai acontecer. Basta você se dispor nas mãos de Deus e você verá maravilhas. Viva com a eternidade em perspectiva, como parte de um grande plano. E agora, Senhor, o que vem? Deus está colocando as peças desse quebra-cabeça no lugar certo da sua vida. Ele está colocando as peças desse quebra-cabeça da vida de Ruth e Noemi, do qual elas não entendem nada. Ruth e Noemi muitas vezes ficaram perplexas. Mas por que, Senhor? Por que está acontecendo isso comigo? Mas no último versículo do último capítulo, Deus está dizendo: foi por causa de Davi, tudo por causa de Davi, porque das tuas entranhas vai nascer o Pai terreno de Jesus Cristo, e o teu nome vai constar na mais nobre de todas as árvores genealógicas, a árvore genealógica do próprio Messias. Vocês encontravam-se dentro desse esquema, dentro desse propósito de Deus. Hoje, os seus problemas podem parecer desesperadores, difíceis, e você pensar em dizer: não tem mais jeito, o meu caso é sem solução, não há o que fazer. Viva com a eternidade em perspectiva. Entenda que a sua vida não é só isso que você está vendo. Comece a entender que Deus quer transformar a sua vida em algo extraordinário. Diante desses princípios, reflita nessa pergunta: minha vida está valendo a pena ser vivida? Deus quer transformar a sua vida numa vida que valha a pena. Ele quer transformar toda tristeza em alegria, todo desespero em confiança absoluta em seus propósitos. Tome posse dessa palavra e serás bem-sucedido em tudo o que fizeres. Obrigado por sua companhia neste vídeo. Até o próximo. Um abraço.